Enquanto alguns ainda repetem o passado, o futuro da fisioterapia já começou. Não é sobre atender mais, é sobre pensar melhor. Não é sobre romantizar o cansaço, é sobre estratégia, dados e decisão. Fisioterapia 2026 não é técnica, é posicionamento. E o novo fisioterapeuta empreendedor ou entende isso agora ou fica para trás. Olá, fisioterapeuta empreendedor! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Fisio Empreendedor. Eu sou Carol Lima, fisioterapeuta, cofundadora da Reforce Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Pilates Clínico e fundadora da Fisio Empreendedor, que é uma escola de negócios da fisioterapia. Se você é fisioterapeuta ou está se formando em fisioterapia e quer aprender sobre empreendedorismo, gestão, marketing e tudo que compõe o mundo real de quem decide empreender na profissão, você está no lugar certo. Aqui eu deixo um aviso importante. Esse canal não é sobre conteúdos rasos, fórmulas mágicas ou promessas rápidas. Se você quer realmente entender o jogo, desenvolver raciocínio, autonomia e construir algo sólido ao longo do tempo, então vem comigo. Se puder, já se inscreve no canal, me segue também nas outras redes sociais, @ftcarolima. E se gostar do vídeo, deixa um like. Se não gostar, tá tudo certo e a amizade continua. E agora, vamos ao que realmente interessa, o tema de hoje. Fisioterapia em 2026, tendências, negócios e o novo perfil do fisioterapeuta empreendedor. Quando a gente fala em tendência ou novo perfil do fisioterapeuta empreendedor, a gente não está falando de modismo nem previsões vazias. A gente está falando de compreender a profissão a partir da sua trajetória histórica e do contexto em que ela está inserida. A fisioterapia no Brasil se tornou graduação em 69 e desde então passou por um processo contínuo de evolução. Esse avanço foi se intensificando principalmente a partir da década de 90, com a consolidação da prática baseada em evidências, que não apenas transformou a fisioterapia, mas também influenciou nas outras áreas da saúde. A partir desse momento, a profissão começou a se afastar dos modelos exclusivamente técnicos e a se aproximar de uma atuação mais científica, mais crítica e integrativa. Para entender as tendências da fisioterapia em 2026 e o perfil do profissional que emerge nesse cenário, é fundamental compreender a profissão como um fenômeno histórico, social, político, cultural e tecnológico. Então a gente vai falar bastante de tópicos que fogem do que vocês, na sua maioria, estão acostumados. O meu propósito aqui, nesse canal, é justamente levantar conteúdos fora da casinha, que o fisioterapeuta não costuma procurar ou se interessar ou principalmente não entende muito, dizendo isso de forma generalista. Não existe fórmula mágica, passo a passo para o sucesso. Estejam cientes disso, porque todo o processo de crescimento vem com altos e baixos, muito estudo, muito aprendizado e muitos erros. Mas aqueles que realmente querem se destacar precisam ir além do comum e do óbvio. Afinal, nenhuma profissão evoluiu isoladamente. E é isso que eu quero trazer para vocês. Ela é moldada pelo meio em que ela atua, pelas demandas da sociedade e pela resposta que ela oferece a essas demandas ao longo do tempo. A proposta desse canal é justamente ir além daquele curso básico e repetitivo de empreendedorismo, e a ideia aqui é construir um repertório para você desenvolver uma autonomia intelectual estratégica e seja capaz de analisar cenários, dados, interpretar contexto e tirar suas próprias conclusões ao longo dos anos. Porque o empreendedor não pensa apenas no agora, ele antecipa movimentos, constrói cenários, trabalha com hipóteses e toma decisões baseadas em análise, sempre com um plano A, B, C e, se necessário, até um plano D. Nesse sentido, a fisioterapia também é resultado do histórico de ações que a gente, enquanto categoria profissional, representa para a sociedade. A forma como a gente atua, se comunica e se posiciona constrói ou fragiliza a percepção social sobre a profissão. Então, autores como Wilensky defendem que qualquer profissão que deseja exercer autoridade profissional precisa obrigatoriamente de amparo jurídico, sustentação por leis, portarias, pareceres, resoluções, mas isso também não é o suficiente. A profissão também precisa convencer a sociedade de que o seu serviço é confiável. E como se constrói nessa confiança? Aqui a gente também dialoga com Latour, que diz que a principal forma de convencer a sociedade que algum serviço é confiável, necessário
útil e importante, e que por isso mesmo eles devem ser mantidos, é dando sustentação científica às intervenções praticadas pelo profissional. E o que amplia para essa compreensão ao afirmar que o conhecimento científico não se sustenta apenas pela técnica. Se existem fatores que vão além da atuação fisioterapêutica e que são estudados e respaldados por outras áreas científicas, nós também precisamos considerar. Especialmente quando falamos de saúde, falamos de pessoas inseridas em um contexto social complexo. Por isso, além da ciência biomédica, entram em cena outras dimensões científicas fundamentais, como as ciências sociais, políticas administrativas e tecnológicas. É exatamente nesse ponto que a gente começa a entender os primeiros fundamentos de uma análise de tendências e construção profissional. Tendências não surgem do nada, elas emergem de observações sistemáticas do que está mudando na sociedade, na tecnologia, na política pública e no comportamento das pessoas. E entender esses movimentos permite que o profissional se posicione melhor, se destaque e construa soluções mais aderentes ao futuro. Ao longo desse processo, a fisioterapia também passa por transformações internas. Técnicas consideradas clássicas ou tradicionais vão sendo abandonadas à medida que as novas evidências demonstram baixa eficácia ou até ausência dos resultados relevantes. Enquanto outras abordagens, muitas vezes mediadas por tecnologia, elas se mostram mais eficientes. Então, um exemplo comum é o discurso de que e os fisioterapeutas que acabaram de formar não sabem usar uma parafina ou infravermelho. Mas ao invés de responsabilizar as novas gerações, que eu também entendo que tem suas particularidades, assim como qualquer outra geração, é preciso compreender que algumas técnicas deixaram de fazer parte do currículo acadêmico, pelo menos deveriam. Justamente porque as evidências científicas não sustentaram eficácia clínica. O problema, portanto, não está na formação recente, mas na falta de atualização por práticas obsoletas. Aqui a gente chega ao primeiro grande ponto quando a gente fala de tendências. A atualização constante da base tecnocientífica, base de dados como PubMed, Pedro e outras, hoje são ferramentas indispensáveis. No entanto, existe um desafio importante. Muitas pessoas, mesmo tendo acesso a informações, não sabem interpretar artigos científicos, nem realizar a busca de forma crítica e confiável. Isso reflete um problema mais amplo da nossa sociedade que ainda não está plenamente preparada para lidar com o excesso de informação e distinguir fontes confiáveis de desinformação. Um exemplo claro disso é o crescimento de movimentos anti-vacina. Estamos, inclusive, observando o retorno de doenças que haviam sido erradicadas em um fenômeno que remete à revolta da vacina de 1904. Agora, sobre uma nova roupagem impulsionada pela má interpretação de dados científicos ou até mesmo de interesse pessoal. Diante disso, a fisioterapia assume um papel ainda mais relevante. Um dos pilares da profissão é a promoção da saúde. E isso envolve educar a população com um conhecimento científico atualizado e verdadeiro. Nós, enquanto profissionais da saúde, não atualizamos apenas na reabilitação. Prevenção, promoção e educação caminham juntas. A fisioterapia existe porque há problemas que impactam negativamente a vida da pessoa. Da mesma forma, uma empresa não existe apenas para gerar lucro. Se você é desse tipo de pessoa, tá tudo certo, mas acho que esse vídeo não é para você. Porque as empresas também entram para resolver um problema real, um problema social. Inclusive, quando a gente entende isso, a gente amplia nossa visão de atuação. O impacto do nosso trabalho vai muito além do consultório, da clínica, do faturamento mensal. Ele alcança comunidades, populações inteiras e gera transformações que ultrapassam o indivíduo. Esse ponto da atualização científica é base. Mesmo que ainda exista necessidade de falar sobre isso, ela precisa fazer parte da nossa rotina diária. Não pode ser algo pontual, eventual ou tratado como diferencial. Atualização científica, gente, é o mínimo esperado na nossa atuação profissional. Tenho isso claro em mente. Então, dando sequência aos próximos itens
tendências de 2026 e a construção desse novo perfil profissional, a gente não pode deixar de lado os impactos da terceira revolução industrial. Antes que você desista, calma. A minha fala aqui vai ser mais simples possível para você conseguir desenvolver uma autonomia e não precisar necessariamente de vídeos como esse para pensar no futuro, tá bom? Então, ela é marcada principalmente pela internet e pela intensificação da globalização, sobretudo a partir da década de 90. Desde então, esse processo vem evoluindo até os dias atuais, trazendo uma enxurrada de informações extremamente acessíveis. O problema é que, junto com esse acesso, veio também o excesso e muitas dessas informações incorretas. É aqui que a gente entra numa verdadeira luta contra a desinformação. Pessoas que acreditam que beber água suja pode curar diabetes, que urina de homem, depois que acabou de ser pai, trata conjuntivite, ou que alguém precisa interromper a fisioterapia porque está com espinhela caída e resolveu tratar com ervas de um espiritualista específico. E sim, isso acontece. Eu já vi acontecendo. Essas desinformações impactam diretamente a nossa atuação e muitas vezes atrapalham a ascensão profissional da fisioterapia. Mas a partir desse raciocínio, se a internet pode ser vista como inimiga, ela também pode e deve ser transformada em aliada. A partir da nossa atualização, a gente pode levar informações verdadeiras por meio das redes sociais, panfletos, newsletters, cartilhas, durante o atendimento, em podcasts e em outros diversos formatos. Percebe o quanto a nossa profissão é e precisa ser muito maior do que ser resumida apenas a práticas e técnicas de um método aqui e outro ali? Método é importante? Extremamente importante. Mas não é a única coisa que precisa ser considerada nessa matemática. Além disso, um dos maiores tesouros das grandes empresas que a gente conhece hoje como Meta, Google, Amazon, Starlink, entre outras, se chama dados. É a partir daqui que a gente começa a falar agora da quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, marcada pela Big Data e análise de dados, inteligência artificial, computação em nuvens e, no nosso campo, pela telemedicina e telesaúde. Mas fica tranquilo, eu vou explicar cada um desses itens com calma e ao longo do vídeo. Você não precisa decorar nada. Se hoje foi a primeira vez que você ouviu esse tema, tá tudo bem. Com o tempo, conforme eles forem aparecendo, você vai se acostumando. Só para lembrar, se você está gostando, inclusive, desse conteúdo até agora e está me acompanhando, aproveita para dar uma curtida. Se ainda não está seguindo, segue a gente. Se quiser compartilhar também com outra pessoa, fica à vontade. E não deixe de seguir nas redes sociais FT Carol Lima. Vai ser um prazer ter você um pouquinho mais perto de mim. E além disso, se surgir algum tema, algum tópico que você acha extremamente interessante, coloca aqui nos comentários que eu trago os vídeos específicos sobre isso depois. Então, seguindo, vamos começar com Big Data e análise de dados. Big Data é um termo usado para descrever um conjunto de dados extremamente grande e complexo que ultrapassa a capacidade das ferramentas tradicionais de análise. Dentro desse conceito, a gente costuma falar de 5 Vs, que são 5 características extremamente importantes que esses dados precisam ter. Volume, que é a quantidade massiva de dados gerados, que são gerados constantemente nas redes sociais, sensores, transações. Velocidade, que é a rapidez com que esses dados são produzidos e precisam ser processados, muitas vezes em tempo real. Variedade, então, são os diferentes formatos dos dados, como texto, vídeo, áudio. A veracidade, a gente entra num tópico extremamente importante, que é a confiabilidade e qualidade dessas informações. E valor, que é a capacidade de transformar dados em insights, ideias úteis para o seu negócio. No nível das empresas de fisioterapia, a gente não precisa necessariamente lidar com dados extremamente complexos. Mas o que eu quero que vocês extraiam daqui é o seguinte: a partir do momento em que vocês pensam em um negócio, você vai precisar de dados. E mais que isso, dados reais. Então, para quem está assistindo esse vídeo hoje, a minha recomendação é: comece a criar formas de coleta. Pode ser por meio de sistemas, formulários, pesquisas, questionários simples. O importante é reunir informações que façam diferença no seu negócio. E é aqui que entra uma nova segmentação,
onde apenas dados demográficos, como idade, sexo, renda, não são mais suficientes para prever o comportamento dos pacientes, clientes ou consumidores. Hoje é fundamental olhar para valores, crenças, hábitos, expectativas e atitudes. Por isso que muitas pessoas e marcas bombam ou são canceladas na internet. Esses elementos são muito mais determinantes nos processos de escolha e engajamento. Então, passem a priorizar a coleta de dados reais e completos, para que eles possam ser analisados, interpretados e transformados em decisões mais assertivas. Agora, a gente entra na inteligência artificial que explodiu nos últimos anos, principalmente com ferramentas como o ChatGPT da OpenAI, o Gemini da Google, o Copilot da Microsoft ou até alguns sistemas próprios de fisioterapia, como de gestão. Essas ferramentas podem auxiliar em muitos aspectos, mas é importante lembrar que a inteligência artificial não funciona sozinha. É necessário raciocínio crítico e interferência humana para que o conteúdo faça sentido e tenha contexto e até mesmo seja ético. A inteligência artificial ela pode ajudar, inclusive no tratamento e organização de dados. Fisioterapeutas em geral nunca têm tempo para nada, então usar a IA para a criação de imagens profissionais, apoio em conteúdos educativos e materiais informativos pode ser uma grande aliada. Mas também é preciso ter cautela, porque a mesma tecnologia que ajuda pode atrapalhar, principalmente com golpes. Então, utilizar um sistema real que protege de verdade os dados para respeitar a LGPD e documentos como termos de consentimento livre esclarecido, que é o TCLE, podem te respaldar de muitos problemas futuros. Dentro desse ecossistema tecnológico, a gente também tem Internet das Coisas, que são as IoTs, que permite monitoramento em tempo real de parâmetros de saúde, por meio de smartwatches e outros dispositivos. Para a fisioterapia, a avaliação e reavaliação sem dados objetivos pode impactar negativamente o trabalho. A gente sabe que nem todos os pacientes percebem evolução de forma clara, por N motivos. Ter dados concretos sobre evolução funcional é um diferencial enorme, tanto clínico quanto de mercado. Além disso, introduzir estratégias tecnológicas durante o atendimento costuma ser um investimento financeiro real e também de tempo, para poder aprender e extrair ao máximo os benefícios dessa estratégia. Portanto, antes de escolher qualquer avanço tecnológico inserido no seu negócio, tenha consciência ao decidir seguir por esse caminho. Já a computação em nuvem permite acesso unificado às informações de qualquer lugar. Para uma profissão que precisa armazenar prontuário por 20 anos, manter tudo em papel não é nada viável. Então, para os fisioterapeutas amantes de papel, talvez seja a hora de reconsiderar. A tendência de informatização é cada vez maior. Inclusive, hoje já temos sistemas oficiais em que o uso de papel não é mais permitido, como Receita Saúde e Nota Fiscal Eletrônica. E por fim, temos as teleconsultas, que já existiam antes, mas que se expandiram muito após a pandemia. Elas permitem alcançar pessoas em diferentes regiões, tanto por atendimento síncrono, ao vivo, quanto assíncrono, com conteúdos gravados. Já pensou em oferecer serviços de acompanhamento, manutenção ou pós-alta, cobrando por esse suporte, sem precisar estar presencialmente o tempo todo? Isso amplia o acesso, diversifica o modelo de negócio e otimiza o tempo. E agora, a gente entra no último tópico. Hoje as pessoas procuram produtos e serviços que estimulem mudanças de hábito e promovam uma vida mais integrada. Por isso é tão comum a gente encontrar perfis que falam de bem-estar, rotina, alimentação saudável, vida fitness, estudo. Esses perfis crescem porque as pessoas se identificam. É um consumo que se apresenta cada vez mais personalizado. Produtos alimentícios entregues com um bilhetinho escrito "Fulana, isso foi feito com muito carinho para você". Parece simples, até bobo, mas fazem a diferença. Porque em um mundo extremamente digital, tecnológico e muitas vezes sem contato humano, a humanização, olha que engraçado, se destaca. Então, atendimentos próximos, condução real, atenção, carinho, afeto e educação, que deveriam ser básicos, hoje viraram diferencial na área da saúde. Enquanto alguns
Profissionais permanecem sentados atrás da mesa, olhando para o monitor, mal cumprimentando o paciente e já saem com o diagnóstico pronto sem uma análise real. Outros utilizam a tecnologia de forma correta e consciente para facilitar processos, ganhar tempo, ter mais descanso, mas no momento certo agem como seres humanos reais. Existe um autor chamado Tobias Kafuri, cujos trabalhos mostram essa humanização intrínseca em todos os processos de atendimento, desde o primeiro contato até a pós-venda. Esse olhar ajuda a construir outro ponto fundamental, que é comunidade. Na sociedade, o indivíduo gosta de se ver pertencendo a um lugar, a um grupo. Criar uma comunidade não é apenas crescer nas redes sociais, é também construir uma comunidade dentro da sua empresa, onde as pessoas se reconhecem, se identificam e se sentem parte. Isso inclui clientes e colaboradores. Afinal, além do atendimento, também existe uma estrutura trabalhista em constante mudança. Quando isso acontece, elas deixam de ser apenas clientes e colaboradores e passam a ser membros e até podendo ser fãs da marca. E ter fãs da sua marca significa identificação espontânea, defesa em momentos de falha e confiança para dar uma segunda chance. Porque afinal, nós somos humanos. Até a melhor clínica do mundo pode falhar eventualmente, mas uma comunidade sólida sustenta a relação. Essa ressignificação abre espaço para integrar o bem-estar em produtos, serviços, experiências, campanhas e ações diversas. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e eu fico muito feliz que você faça parte de um número bem exclusivo e restrito de pessoas que realmente se preocupam com a profissão, querem empreender com responsabilidade, estudar e, acima de tudo, aplicar o conhecimento na vida real. Afinal, conhecimento sem prática é perda de tempo. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou. Me dá sua opinião para a gente ir evoluindo mais e mais nos vídeos e aproveita e dá aquele joinha e se inscreve. Beijo grande e até a próxima!